Você sabe qual é o melhor clima para a prática da corrida e qual é o clima menos favorável? Vamos falar sobre isso hoje. Salve Runners, eu sou Remy, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre qual a melhor temperatura, qual o melhor clima para se fazer a prática da corrida. Acho que não é segredo para ninguém que quando a gente está realizando uma atividade física, o nosso corpo ele aumenta, ele eleva a temperatura. Isso porque o nosso corpo ele tem uma série de adaptações, como o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial, a própria contração muscular vai ajudar a ocasionar essas alterações cardiovasculares. Então, durante o exercício, aumenta-se a temperatura. O clima ideal para a prática esportiva vai variar muito de modalidade para modalidade. Como a gente está aqui tratando da corrida, principalmente corrida de longa distância, do endurance, então é isso que a gente vai focar, esse tipo de modalidade. Nas corridas de rua, a grande maior parte dos recordes eles foram instituídos com uma temperatura mais fria, ou seja, ali uma temperatura oscilando de 5 a 15 graus. Essa temperatura no dia a dia pode parecer para a gente uma temperatura mais fria, não tão confortável, mas para a corrida ela vai ser uma temperatura excelente. Por quê? Normalmente a nossa temperatura sem a prática de atividade física vai girar ali em torno de 36,5 graus, 37, um pouquinho mais. E durante um exercício de endurance, não é raro, aliás, é bem comum que a nossa temperatura ela chegue ali na casa dos 40 até 41 graus. Em alguns casos, dependendo da intensidade do exercício e do condicionamento do atleta, pode chegar até 42 graus em condições normais, sem ter nenhum problema, nenhum tipo de acometimento ruim para esse atleta. Por isso que essa temperatura mais baixa ela é mais benéfica para a prática da corrida, porque como a temperatura vai subir, acaba se tornando uma temperatura mais agradável. Ou seja, em questão de temperatura, temperaturas mais baixas, entre 5 e 15 graus, vão ser mais benéfico para a prática da corrida. Abaixo disso já começa a ficar mais um extremo mais frio, começa a ficar mais difícil. Então, a partir de 5 graus já começa a ser legal. Abaixo disso você já tem que trabalhar um aquecimento melhor, tem que iniciar a corrida mais bem aquecido e depois vão ter algumas variáveis como a umidade relativa do ar. Então, se um clima mais ameno, mais frio é mais benéfico, um clima mais quente ele não vai favorecer a sua corrida. Quanto mais quente, mais consumo de energia vai ter e quanto mais consumo, consequentemente, mais fadiga vai gerar para o corpo. E um corpo mais cansado por conta do calor, ele vai estar mais sujeito à queda de pressão, fraqueza, câimbras e até desmaios, porque vai estar exigindo mais do nosso corpo, do nosso organismo. O calor também vai gerar a hipertermia, que é a elevação exagerada da nossa temperatura. Como a gente falou, a corrida vai elevar a temperatura de cerca de 2, 3, dependendo do caso, até 4 graus de maneira saudável, mas se o indivíduo não tiver treinado, não tiver bem condicionado, ou dependendo até com condicionamento legal, mas se exigir demais do seu corpo, vai gerar essa hipertermia, e essa hipertermia vai gerar uma hiponatermia, que é a perda excessiva de sais, o que vai acelerar esse processo de fadiga, que vai gerar cansaço, vai ter perda de performance, desmaios, e você não vai conseguir executar essa atividade. Agora, em relação à umidade relativa do ar, qual que é a melhor umidade para a gente, o clima em relação à umidade, o melhor clima para a gente estar correndo? Um clima adequado para a gente estar correndo é um clima que ele oscila ali entre 40% a 70% de umidade relativa do ar. Abaixo disso ele é considerado um clima seco e acima de 70% ele é considerado um clima muito úmido. Então entre 40% e 70% é o clima ideal. Abaixo disso e acima são os extremos, são climas ruins. O seco vai ser ruim porque ele vai aumentar essa sensação de calor, as mucosas vão secar, você vai ter a necessidade de uma reposição hídrica muito maior, mas pior do que o clima seco é um clima úmido, quente e úmido. Mas por que o clima quente e úmido é o pior clima para a gente correr? Vamos voltar lá.
Qual que é o principal mecanismo de termorregulação que o nosso corpo faz para ter esse equilíbrio da temperatura? É o suor, que através da transpiração e da evaporação desse suor vai ter essa termorregulação para tentar manter o equilíbrio da temperatura de uma maneira mais adequada, mais saudável. Porém, com o clima mais úmido nada mais é do que ter mais gotículas de água no ar. E essas gotículas vão prejudicar a evaporação desse suor. Você sua, você transpira, mas por causa dessa umidade você tem uma dificuldade de fazer esse suor evaporar. E o suor não evaporando vai ter essa dificuldade da termorregulação, ou seja, o teu corpo vai ficar mais quente, você vai ter essa maior dificuldade da regulação. E esses efeitos de um clima quente vão ficar acentuados com o clima úmido. Então, o clima úmido vai prejudicar muito nesse sentido. Mas o que a gente pode estar fazendo para que os efeitos do clima sejam reduzidos, para que não prejudique tanto a nossa corrida? A gente começa com os equipamentos adequados, né? Roupa adequada, com material mais transpirável, tênis também que favoreça a transpiração, vão ajudar bastante. Uso de bonés para proteger dos raios solares. Evite de comer alimentos muito pesados que sejam de difícil digestão, porque isso também vai influenciar. A hidratação também é muito importante antes, durante e depois da prova. Falando durante a prova, é interessante que você tome líquidos, entre eles água e isotônico. Se você conseguir, você vai intercalando eles a cada 15 minutos. Na grande maioria das provas é feito um cálculo ali para que os postos de hidratação sejam a cada 2,5 km, 3 km, porque fazendo uma média do tempo dos corredores vai dar mais ou menos esses 15 minutos. Claro, alguns corredores são mais rápidos, outros um pouco mais lentos, mas aí para tentar equilibrar, né, como não dá para personalizar, vai ser para cada corredor, né, o tempo ideal, porque vai variar bastante de essa questão hídrica, de hidratação de cada um, é feito mais ou menos essa média. Então, a cada 15 minutos, a cada 3 km, é interessante que você se hidrate. Estar bem condicionado também vai minimizar esses efeitos. Primeiro, você vai bem condicionado, você vai estar mais rápido e você termina a prova antes, você vai ficar menos tempo exposto ao sol, a essa aclimatação. Você estando bem condicionado também, o seu corpo já aguenta um pouquinho mais essa agressão que a atividade física acaba fazendo. Então, o seu corpo fica mais resiliente. E por último, a questão da aclimatação. Se você puder, se você vai correr num lugar muito quente e úmido, procure correr em horários que sejam semelhantes ao horário da prova que você vai fazer. Isso se tratando obviamente de prova, né? Treino. Então procure correr num horário que a temperatura seja parecida com a temperatura da prova que você vai fazer. Caso a sua cidade não seja muito diferente o clima, se você puder, vá uns dias antes, uns 5 dias antes, para você se climatizar, fazer uma corrida nessa cidade, adaptar o seu corpo. Se não for possível, aí você vai ter que partir para o seu condicionamento, para os treinos ali, para pura e simplesmente o teu condicionamento físico de você aguentar. E todos aqueles cuidados, né? Você se hidratar de maneira adequada, comer sem exageros, não comer nada muito pesado e usar os materiais adequados, as vestimentas, os tênis, proteção para a cabeça, como bonés e viseiras. Mas o que fazer se eu passar mal durante uma prova? Seja porque eu não me preparei de maneira adequada ou porque me preparei de maneira adequada, mas aconteceu uma fatalidade, alguma coisa, estava muito calor e mesmo com todos esses cuidados, passei mal. Primeira coisa é você parar a corrida, né? Diminua a velocidade, deite devagar, não deite de uma hora para outra, porque essa mudança brusca pode ser ruim, e procure se hidratar. Peça ajuda para os corredores, para staffs, e se hidrate, espere um tempo, vê se você se recupera. Se você não se recuperar, possivelmente você vai precisar ajuda. Em alguns casos mais graves, você pode gerar um desmaio, e você também pode ter a necessidade de fazer uma reposição hídrica intravenosa. E quando que acontece e onde normalmente esse clima mais quente e úmido, para a gente ter uma ideia da prova? Vai variar muito da estação do ano, de localidade. Normalmente vai acontecer esse clima mais inóspito, vamos falar assim,
ali no final da primavera e no verão, em que está mais quente, e essa questão da umidade vai variar também dos locais. Região norte, meio que o ano todo ele tende a ter esse clima mais quente e úmido. O litoral brasileiro, de uma maneira geral, ele também é quente e úmido, principalmente nas épocas do ano, como a gente falou, que tem a maior incidência de calor. Em algumas cidades, por exemplo, como Foz do Iguaçu, também nessas épocas mais quentes, vai ter esse clima quente e úmido. Então, sempre é bom que antes da sua corrida você pesquise não só a altimetria, pesquise o clima, questão cultural também, se você for para um lugar muito diferente, para você não cair, não ter surpresas desagradáveis, para você aproveitar bem tanto a sua corrida quanto possivelmente o seu turismo, se você está viajando para uma outra cidade para correr. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se você não gostou também dá o like negativo. Coloque nos comentários se você tem mais alguma dica de como combater esses problemas climáticos. Então lembrando, clima ideal para corrida é entre 5 e 15 graus e uma umidade relativa do ar de 40 a 70%. O pior clima para a gente correr é um clima quente, temperaturas mais altas e uma umidade relativa alta. Mas lembrando também que a umidade relativa baixa também não vai ajudar muito, também é ruim. O ideal é que ela fique entre 40 e 70%. Então, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.